Olá, seja muito bem-vindo ao No Caminho da Luz Oficial. Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a desenvolver não apenas um relacionamento mais saudável com nossas finanças, mas também uma postura mais consciente diante de tudo o que envolve o dinheiro. Afinal, muitos buscam riqueza como se ela fosse o objetivo final, mas poucos compreendem que a verdadeira liberdade financeira está em cultivar sabedoria, domínio sobre os próprios impulsos e clareza sobre o que realmente importa. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui nós conectamos filosofia, estoicismo e vida prática para que você viva de forma mais equilibrada, consciente e livre. Se você deseja aprender a usar os princípios estoicos para fortalecer sua mente, sua disciplina e até mesmo a sua relação com o dinheiro, este é o seu espaço. Muitas vezes, acreditamos que o problema financeiro está no valor que ganhamos, no emprego que temos ou nas oportunidades que parecem distantes. Mas a filosofia estoica nos lembra que a raiz do desequilíbrio, na maioria das vezes, não está fora de nós, e sim na forma como lidamos com nossos desejos, nossos medos e nossas emoções diante do dinheiro. O estoicismo não se limita a enfrentar adversidades ou tolerar dificuldades. Ele é, acima de tudo, um caminho de autodomínio. E quando levamos essa perspectiva para as finanças, descobrimos algo transformador. Não é o mercado, não é a economia global, não é a inflação que determina nossa paz interior, mas a maneira como escolhemos agir e reagir diante dessas circunstâncias. Sêneca já dizia que não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. E é justamente esse desejo insaciável, de sempre querer mais, sem nunca se satisfazer, que aprisiona tantas pessoas em dívidas, ansiedade e frustração. A primeira lição que os estoicos nos dão é a de diferenciar entre o que está sob nosso controle e o que não está. O preço das ações, a variação do dólar, a crise econômica mundial, tudo isso está fora do nosso alcance. Mas a forma como administramos nossos recursos, nossas escolhas de consumo e a disciplina com que planejamos o futuro, isso, sim, é inteiramente responsabilidade nossa. A base da rotina estoica nas finanças. O primeiro passo para aplicar o estoicismo às finanças é realizar um balanço honesto da sua situação atual. Isso exige coragem. Coragem para olhar sem máscaras, para não se enganar com aparências e para admitir, se for o caso, que houve erros no passado. Mas essa é a essência da prática estoica, não negar a realidade, mas enfrentá-la com lucidez. Pegue um papel, uma planilha ou um aplicativo financeiro. Liste seus gastos, categorize-os e observe para onde o seu dinheiro está fluindo. Talvez você descubra que boa parte do que gasta é fruto de hábitos automáticos, pequenas compras diárias, excessos de lazer, ou mesmo uma vida estruturada em aparências para impressionar os outros. Marco Aurélio lembrava constantemente que deveríamos viver de acordo com a natureza e não de acordo com a opinião alheia. Se aplicarmos essa ideia ao orçamento, perceberemos que gastar para manter uma imagem é um peso que nos afasta da liberdade verdadeira. Aqui entra a virtude da temperança, uma das mais celebradas pelos estoicos. Temperança é a capacidade de conter os excessos, de encontrar o equilíbrio entre prazer e necessidade. Ao organizar seu orçamento, pergunte-se: isso é realmente essencial ou é apenas um capricho passageiro? Esse exercício, repetido dia após dia, começa a moldar uma nova relação com o dinheiro, baseada não no impulso, mas na razão. O domínio sobre as emoções financeiras. Grande parte das dificuldades financeiras não está ligada à falta de conhecimento técnico, mas sim ao descontrole emocional. A ansiedade que leva a gastar sem pensar, o medo que paralisa investimentos, a euforia que gera apostas arriscadas, tudo isso são armadilhas da mente. O estoicismo nos ensina a observar as emoções sem se deixar dominar por elas. Quando sentir a tentação de gastar por impulso, faça uma pausa. Respire. Questione: se eu não tivesse visto esse produto, eu realmente sentiria falta dele? Muitas vezes, a resposta será não. Da mesma forma, quando o mercado estiver em queda e o medo bater, lembre-se: o que está em jogo não é apenas o dinheiro, mas a sua paz interior. Não permita que fatores externos roubem sua serenidade. Pratique a distinção clara entre aquilo que você pode controlar, suas decisões, sua paciência, sua disciplina, e aquilo que não depende de você. Uma prática poderosa é a meditação estoica da Premeditatio Malorum, imaginar, de forma racional, os possíveis obstáculos e perdas. Isso não é pessimismo, mas preparação.
Se você aceita que perdas podem acontecer, estará menos vulnerável ao pânico quando elas realmente vierem. Prudência, o guia da razão financeira. Se a temperança nos ajuda a controlar os gastos e o domínio emocional nos impede de cair em armadilhas, a prudência é a bússola que nos guia nas escolhas de longo prazo. Prudência significa agir com sabedoria, pesquisando antes de investir, compreendendo riscos, evitando atalhos ilusórios e recusando promessas fáceis de enriquecimento rápido. Sêneca advertia: o dinheiro nunca fez um homem rico, apenas o tornou mais ocupado. A verdadeira riqueza, portanto, não está em acumular números, mas em ter clareza sobre o que é suficiente liberdade para viver sem escravidão a dívidas ou obrigações desnecessárias. Diversificar investimentos, planejar reservas de emergência, estudar antes de se aventurar em qualquer aplicação, tudo isso é prudência em ação. E a prudência, guiada pelo espírito estoico, nos lembra que o importante não é correr atrás de ganhos rápidos, mas construir estabilidade sólida. A prática da gratidão nas finanças. Talvez um dos maiores tesouros da filosofia estoica seja a gratidão. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra para desejar mais status, mais conforto, mais luxo. Mas Epicteto nos convida a refletir. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e você terá paz. Quando aplicamos essa visão às finanças, aprendemos a valorizar o que já temos. Em vez de nos torturarmos pelo carro que não compramos ou pela viagem que não fizemos, passamos a reconhecer a abundância do presente, a comida na mesa, o teto sobre a cabeça, os recursos que já possuímos. Essa prática não significa se acomodar, mas libertar-se da tirania do desejo incessante. O verdadeiro poder financeiro surge quando conseguimos equilibrar ambição e gratidão. Ambição para melhorar, crescer, conquistar. Gratidão para reconhecer que, mesmo no ponto onde estamos hoje, já existe valor, já existe riqueza, já existe vida acontecendo. A rotina estoica em constante adaptação. É fundamental entender que a vida financeira é dinâmica. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. O que parecia suficiente em um momento pode exigir ajustes no futuro. Por isso, a prática estoica recomenda revisões constantes. Olhe para seu orçamento mensalmente, aprenda com os erros, celebre os acertos. A disciplina é essencial, mas também a flexibilidade. Se a vida muda, seu planejamento deve mudar junto. Os estoicos não buscavam rigidez absoluta, mas sim constância na prática de seus princípios. Isso significa que mesmo diante de crises ou imprevistos, você pode se manter firme naquilo que controla, suas escolhas, sua paciência, sua razão. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade financeira não está em acumular bens sem fim, mas em conquistar serenidade, disciplina e clareza na forma como usamos os recursos que temos. Ao integrar essa filosofia no seu orçamento, você perceberá que o dinheiro deixa de ser um peso, um motivo de angústia ou um fim em si mesmo, e passa a ser apenas uma ferramenta para uma vida em harmonia com seus valores. Portanto, lembre-se, a jornada para o equilíbrio financeiro não é um destino, mas um caminho de prática, reflexão e aprendizado contínuo. E como os estoicos sempre reforçavam, não precisamos esperar por condições ideais para começar. Podemos iniciar hoje, com os recursos que já temos, com as escolhas que já estão diante de nós. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também busca uma vida mais equilibrada, tanto emocional quanto financeiramente. Se este conteúdo lhe foi útil, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado de novos conteúdos. Até o próximo vídeo, e sigamos no caminho da luz.